Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo levar informações do mundo condominial. Sejam todos muito bem-vindos. E no dia de hoje, o tema ainda é um mistério. O assunto que vamos falar ou discorrer no dia de hoje ainda é um mistério. No decorrer do programa, a gente vai dar algumas dicas e vocês vão identificar sobre o que nós vamos falar no nosso programa na data de hoje. Mas eu vou começar dando uma notícia um pouco atrasada, uma notícia de 2016. Olhem, 2016. Isso ocorreu no Fórum Econômico Mundial. Mas o que é esse Fórum Econômico Mundial? O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional sem fins lucrativos, onde participam líderes globais, empresas ou, digamos assim, empresários do universo global, que tem como objetivo fazer uma análise a respeito do que pode vir a ocorrer pelo mundo. E, nesse caso, em 2016, elencaram uma série de habilidades que se esperava de um profissional do futuro. 2016, elencaram as habilidades para o profissional do futuro. Mas, pasmem, o futuro que eles elencaram, que deram como data limite, seria 2020. Isso significa que já é passado. Haja visto, estamos em 2021. E as habilidades que elencaram, a gente vai estar lendo aqui todas elas, para vocês já começarem a imaginar sobre o que vamos falar hoje, nessa data. Uma das habilidades que foi elencada para o profissional do futuro é a flexibilidade cognitiva. O que seria a flexibilidade? É o indivíduo ter uma habilidade de se moldar às situações do momento. Então, já nessa época, em 2016, se falava de ter um profissional que tivesse essa flexibilidade, tivesse essa facilidade de se moldar para a situação do momento. E olhem que cada vez mais as empresas, as organizações buscam um profissional que tem esse perfil. Uma outra característica foi a característica de negociação. E como foi descrita essa negociação? Era buscar pessoas ou ter profissionais que tivessem essa facilidade em estar negociando. Mas não é negociar, quando se diz negociar, não é a questão de valores, e sim como negociar com as pessoas, como poder fazer um bom relacionamento através de sessões. Um outro item foi a orientação para servir. Percebam vocês que com tantas mudanças que têm acontecido de valores na nossa sociedade, e uma das que se sobressai, que se busca nesse profissional, é dele estar preparado para servir. E olha, não é ser servido, é buscar uma pessoa, buscar essa habilidade nas pessoas, essa habilidade de servir. O quarto item que foi elencado é julgamento e tomada de decisões. Levando em consideração a quantidade de informação que se tem hoje, o indivíduo tem que tomar algumas decisões. Então, dados tem. Só os dados em si não vai resolver de nada. É necessário que se faça uma análise e se tome algumas decisões. É esse o profissional que estavam desenhando para 2020. Inteligência emocional. Uma outra característica que se busca nesse profissional, nas habilidades desse profissional de 2020. E essa habilidade envolve o reconhecimento e avaliação das emoções do indivíduo. Não só dele, mas como poder avaliar as emoções dos indivíduos com que ele se relaciona. Um outro item que foi elencado foi a coordenação com os outros. Digamos assim, o trabalho em equipe. Busca-se cada vez mais pessoas que saibam trabalhar em equipe.
Porque hoje a nossa sociedade ela tem muita diversidade. Então é necessário que esse profissional saiba lidar com cada uma dessas adversidades dentro do seu grupo. Gestão de pessoas. Cada vez mais as empresas ou as organizações buscam pessoas que saibam gerir o negócio. E o negócio geralmente tem pessoas envolvidas. Então é necessário que esse indivíduo saiba como fazer a gestão dessas outras pessoas, como se relacionar com esse outro grupo. Criatividade, que foi a 8ª habilidade elencada, né? Então, é importante deixar claro que nem toda evolução da informática, da tecnologia, ela é capaz de criar. Então, tem coisas que somente o ser humano tem essa capacidade de criação. E é necessário que esse profissional, hoje, também tenha essa criatividade. Pensamento crítico foi o 9º item elencado. Isso porque o pensamento crítico envolve não só o raciocínio, também como lógica. E isso também, a pessoa não nasce com isso, isso se desenvolve. Então, cada vez mais, as entidades buscam esse profissional que tem esse pensamento crítico. E, para fechar essa lista das 10 habilidades, temos lá a resolução de problemas complexos. Não é qualquer problema. Essa não é uma habilidade também que já vem com o indivíduo. É uma habilidade que deve ser desenvolvida. Cada vez mais nós temos problemas difíceis de difíceis soluções. E já se cria, ou já se tem encontrado, ou as entidades têm buscado, pessoas que têm essa facilidade em resolver esses problemas difíceis. Com base nessas habilidades que acabei de citar para vocês, já dá para descobrir o tema de hoje do nosso programa? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é ser síndico. Porque essa atividade, por incrível que pareça, requer todas essas habilidades que foram elencadas em 2016. E, cada vez mais, acreditamos que essas habilidades se faz necessária realmente para quem administra um condomínio, para essa função de síndico. Temos aqui hoje a presença do síndico, meu amigo Fernandes, vai trazer um pouco da vivência do mundo condominial, da sindicância. Olá, Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso programa e faça desse espaço a sua casa. Boa tarde, doutor Bonora, é um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando o meu conhecimento para enriquecer o programa e para que as pessoas que vivem no condomínio possam saber um pouco sobre a atividade do síndico. Perfeito, Fernandes. Fernandes, fala para nós um pouquinho o seu currículo dessa sindicância, quanto tempo você está, como você tem feito. Bom, eu parti para o lado da sindicância após eu ter aposentado, fui funcionário público por 30 anos, e eu percebi que eu poderia ser útil na parte do condomínio, na gestão condominial da onde eu resido. Então, eu participei do Conselho Fiscal, posteriormente fui subsíndico, e decidi concorrer a síndico e eu fui eleito. Passado 2 anos, né, com muita labuta, com muita busca de conhecimento, recentemente eu fui reeleito com 90% dos votos e buscando todo dia um conhecimento. É difícil, é complicado, tem que estudar muito, mas eu acredito que esteja no caminho certo, eu acho que tem muito a agregar ainda. Seja muito bem-vindo a esse mundo condominial. Como Obrigado. Você disse que não é fácil. Mas o que é necessário para ser síndico? Vamos bater um papo. Qual que é a necessidade para ser um síndico? Basicamente, para você ser um bom síndico, você tem que gostar do que você faz. Se você entrar numa carreira em que você não tenha interesse ou que você não se aprofunde no conhecimento, fica difícil você levar essa carreira à frente. Então, eu estou me dedicando, depois que eu assumi essa função de síndico, hoje eu estou no 3º curso de síndico e síndico profissional e ainda buscando outras fontes de conhecimento, né, busca de informação para que eu tenha uma boa sindicatura. Com essa questão da pessoa se identificar, de gostar de ser síndico, vai querer ser síndico,
O que ela deve fazer? Eu gostei de ser síndico, o que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento. Basicamente, é buscar conhecimento, ter uma boa apresentação para com os condôminos, trazer soluções para os problemas do dia a dia, e valorizar o espaço, valorizar o condomínio, a casa da pessoa que está envolvida diretamente com o condomínio. Então, a responsabilidade do síndico é muito grande. Então, a busca de conhecimento, o desejo de servir as pessoas tem que ser muito grande. Então, é necessário, é muito importante esse tipo de postura. Bom, resumindo, seria assim, básico é formação, informação e um detalhe, né? Hoje você tem uma série de informações, mas é necessário uma série de fontes de informações, mas é necessário uma informação confiável. Então, basicamente, o síndico tem que estar buscando sempre o conhecimento através dos cursos de preparação, buscar informações constantes, ter um corpo jurídico importante para a sindicatura, um escritório, uma administradora confiável e, principalmente, que tenha um conselho atuante. Então, a necessidade do conselho estar junto com o síndico faz com que o síndico tenha seus respaldos jurídicos, junto com um advogado que tenha conhecimento sobre a área condominial, para que as decisões sejam tomadas com mais tranquilidade e para que todos tenham valorização do seu imóvel, do serviço prestado pelo síndico e pelos prestadores de serviço que lá trabalham no condomínio. Então, é um círculo, é um círculo, melhor dizendo, que tem que ser fechado. Então, as engrenagens têm que se encaixar para que as coisas fluam da melhor forma possível. Você acredita que é importante o síndico ter conhecimento multidisciplinar, ele conhecer de várias áreas? Sim. Cabe lembrar, que a responsabilidade de tudo que acontece no condomínio é do síndico. Para ele delegar funções, para ele delegar atividades a ser exercidas dentro do condomínio, ele tem que ter conhecimento de praticamente tudo. Ele não precisa aprofundar não precisa se aprofundar em cada tema, mas ele tem que ter um conhecimento básico, tanto jurídico, como administrativo, como financeiro. A delegação de serviço é importante, ele saber delegar, ele está participando da valorização do funcionário. Isso é muito importante para que o síndico possa trabalhar. Isso, obviamente, acaba valorizando o imóvel. Você comentou algumas áreas, e eu acho que tem uma que também serve para o síndico e deve preparar. É psicologia. A psicologia, eu acho que todo síndico deveria ter formado em psicologia. Direito ajuda bastante, quem trabalha, o advogado, hoje tem muitos advogados que são síndicos. Então, a psicologia ela seria, eu acho que, o principal curso a ser feito, porque se você trabalhar com pessoas que pensam diferente, que têm objetivos diferentes, mas que cobrem as coisas de forma diferente, sempre pensando, obviamente, no próprio eu, é difícil. Então, trabalhar dessa forma, para que a coletividade, todos saiam satisfeitos, uns com a resposta por completo, outros com a resposta não tão completa, mas que saia satisfeito, é bem complicado. Então, tem que aprofundar muito aí na percepção das pessoas, então isso dá um trabalho bem complicado para o síndico. Mas, resumindo, quanto a essa questão da ter múltiplas disciplinas de conhecimento do síndico, dá para tirar uma frase aí, Quanto mais conhecimento, melhor. Então, isso e nunca vai ser demais, Sim, quanto mais conhecimento, melhor. Cabe salientar que todo dia sai alguma coisa nova. Então, o síndico não consegue deter todas as informações. É por isso que ele precisa de um corpo jurídico, de uma administradora capaz para poder estar alicerçando as suas decisões. Então, a busca do conhecimento ela deve ser constante. Bom, o que nós conversamos que realmente é importante o síndico ter essa multidisciplinaridade de conhecimento. Mas é importante. E em que momento isso vai favorecer o síndico? Bom, um exemplo, por exemplo. Primeiro, na tomada de decisões, na contratação de terceirizadas, no trato com os funcionários, no trato com os condôminos, com os inquilinos. Então, essa busca de informação, essa busca de conhecimento, vai fazer com que o síndico consiga resolver ou ter soluções para problemas que são necessários. Então,
essa gama de informação, esse leque, ele tem que estar aberto, ele não pode ser restrito. E isso é uma busca constante. Então, todo dia você tem que estar lendo, todo dia você tem que estar interagindo com as mídias sociais, porque todo dia chega uma informação nova. Então, isso é muito importante. Fernandes, vamos começar agora a dar mais uma apertadinha, tá? Que ferramenta você acredita ser essencial para o síndico errar o mínimo possível? Olha, errar o mínimo possível não significa que o síndico também erra. Sim. Então, para errar menos possível. Sim, o erro ele faz parte do ser humano, né? Obviamente, a gente tenta buscar todas as informações possíveis para que a gente não cometa os erros, principalmente erros primários. Mas a comunicação, ela é muito importante, do síndico para o condômino, do síndico para o conselho, só que essa é uma via de duas mãos. Então, o síndico, da mesma forma que ele se comunica com o condômino, ele precisa do feedback do condômino, do conselho fiscal, para que ele perceba que as atitudes, que as posturas deles que ele está correto. Então, por vezes, o síndico tenta uma comunicação, mas essa comunicação ela não chega para o receptor, ou quando chega, não tem esse feedback. Tá? Então, eu preciso, né, o síndico precisa aprofundar na questão de comunicação. A comunicação ela é fundamental para a vida do condomínio. Olha, o papo está fluindo bem, mas a gente vai para um pequeno intervalo e retornamos para dar continuidade nessa figura do síndico. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem? Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Gestão pessoal e RH. É isso que garante a contratação de excelentes profissionais. Gestão financeira. Gerir recursos financeiros. Gestão administrativa condominial. Processos de gestão que visam a transparência. Gestão jurídica. Através dela, o síndico é assessorado permanentemente. Gestão de harmonia. Compreender como uma boa gestão de conflitos pode manter a harmonia. Gestor profissional. Profissional que se aprofundar em temas estratégicos e novos conceitos. Desde 1993, visando excelência em nossa prestação de serviços e principalmente total transparência nas ações. Estamos atuando há mais de 28 anos buscando sempre o desenvolvimento. A Perfil é uma empresa de terceirização de mão de obra qualificada. Atuamos de modo transparente e com muito cuidado e hoje está consolidada no mercado em que atua ponto uma empresa referência em prontidão e profissionalismo. Com vasta disponibilidade de recursos para a atividade fim da sua empresa, temos sim a solução para o sucesso de suas atividades. Olha, estamos de volta para dar continuidade nesse assunto que está sendo muito interessante. Vamos voltar a falar da comunicação. Fernandes, você citou a comunicação como sendo um elemento de extrema importância para a vida do síndico dentro de um condomínio. Essa comunicação não seria uma comunicação assertiva? Como seria isso? Bom, o síndico ele tem que tomar decisões, né, baseado naquilo que chega até ele através dos moradores, dos condôminos, até do Conselho Fiscal. Só que ele não pode ter passividade na resposta, né, daquilo que chega para ele. Ele tem que fazer uma análise
de tudo que chega. Então, há necessidade, né, de você colocar na balança aí a questão da sua passividade na recepção da informação, e também você não pode ser agressivo naquilo que você vai decidir, não ouvir as pessoas. Então, você tem que buscar um meio termo para que as respostas sejam eficazes e que sejam essenciais e que a gente tome, né, que o síndico tome uma decisão assertiva, né? Então, essa comunicação, ela tem que ser equilibrada. Então, eu não posso ser tão passivo, não posso falar o amém para todo mundo, mas também eu não posso ser tão restrito nas informações que chegam. Então, eu tenho que balancear isso para que eu possa acertar nessa comunicação. Quando a gente fala de comunicação assertiva, é necessário que observamos algumas coisas. Você tem que ter o conhecimento sobre o que vai falar. Porém, só o conhecimento não basta. E sim, qual que é a forma que eu vou levar isso? Tá? Em que momento que eu devo levar essa informação? Isso faz muita diferença. Sem falar que tem também para quem eu vou estar levando. A mesma informação eu não posso levar do mesmo jeito para pessoas diferentes. Não. É mais ou menos isso. Sim, um condomínio, né, hoje o condomínio que eu trabalho com praticamente 1.600 pessoas, elas são diferentes na essência. Então, todas as pessoas têm a sua forma de agir, de reagir a determinada informação. Então, é que nós voltamos a começar lá no começo do programa, né? Essa parte psicológica ela tem que existir na tomada de decisões. Então, tratar com pessoas diferentes, tentando trazer todas para uma resposta única é muito difícil. Então, tem que mensurar muito bem o que vai ser falado, como vai ser falado, o que vai ser discutido e como vai ser apresentada a solução de determinados problemas aos condôminos. Então, essa acessibilidade é muito complicada por se tratar de pessoas. Então, nós estamos falando com pessoas de etnias diferentes, religiões diferentes, opção sexual diferente. Então, poder aquisitivo, social diferente. Sim, então nós temos uma diferença muito grande das pessoas. Então, é difícil. Então, vamos voltar lá para a psicologia, vamos estudar, vamos aprofundar para buscar a resposta mais assertiva, buscando, né, sempre o bem comum de todos. Então, fazendo um apanhado do que nós falamos da assertividade, é necessário ter o conhecimento da informação para poder levar essa informação, saber como levar, qual vai ser o melhor momento para se levar essa informação e qual vai ser o melhor canal para que essa informação chegue às pessoas. Sim, vamos lá. Um exemplo, né? O condômino foi multado, ele vai receber essa informação na sexta-feira, véspera de feriado. É o momento certo de eu estar comunicando essa informação ao condômino? Não é o momento. Então, eu tenho que avaliar se aquele dia é o dia mais indicado para fazer isso. Em contrapartida, né, eu tenho que usar os meios de comunicação para que a informação chegue sempre para o condômino, né, para a pessoa que mora no condomínio, seja inquilino ou não, proprietário ou não. Então, eu tenho que esperar o momento certo, eu tenho que avaliar esse momento. O canal de comunicação, hoje nós temos vários canais de comunicação, nós temos o WhatsApp, nós temos o telefone, nós temos aplicativos para que a gente possa estar sempre comunicando de forma efetiva com os moradores. Então, essa forma de levar a informação ela é muito importante, ela deve ser, sim, preservada e deve ser levada aí com máxima responsabilidade. Só te colocando um pouquinho mais mais uma saia justa, qual o meio utilizado para levar essa informação? Então, o que você sugere? Hoje, a minha sugestão é, utilizem aplicativo, né? Coloquem no condomínio uma forma de comunicação oficial, seja um aplicativo ou WhatsApp, né? Mas que tenha regras, né? O WhatsApp não pode ser terra de ninguém, onde todo mundo fala tudo, né? Inclusive utilizando palavreados que não seriam condizentes aos moradores. Então, o síndico, sim, ele tem que ter um canal de comunicação. Hoje, a comunicação ela é muito rápida, a busca de informação é muito rápida. Então, condomínio tem que ter, sim, uma forma de comunicação digital, seja ela WhatsApp ou aplicativo. Eu, por experiência, aí nos últimos 2 anos, eu chego à conclusão que a melhor forma é um aplicativo próprio para o condomínio,
porque todas as informações ficam ali registradas, não se apagam, então é muito mais fácil para eu buscar uma informação que eu preciso mudar alguma postura mais à frente ou que eu tenha que dar uma resposta mais condizente com a nova realidade. Então eu consigo buscar todas as informações, tudo que eu conversei com o condômino em determinado período, então eu consigo monitorar toda a vida do síndico, né, para com o morador. Como o síndico pode ser transparente na sua administração? Basicamente, sendo honesto. Mas não basta ser honesto. Ele tem que mostrar que ele é honesto. Então, eu acredito que a divulgação, né, de todo o balancete para os moradores, todo mês, ela é de suma importância. O que nós vemos na prática não é isso, é aquele, no boleto bancário vai o resumo do balancete e essa informação só vai para o conselho para análise. Como eu falei, eu utilizo um aplicativo e todo dia 1º, dia 2 de cada mês, eu disponibilizo para todos os moradores o balancete. Nota fiscal, de prestadores de serviço, aquilo que foi adquirido pelo condomínio. Ou seja, o morador ele tem quase em tempo real as informações que ocorrem, né, no condomínio, principalmente na parte financeira. Olha, pessoal, realmente o assunto é empolgante. Nós temos assunto aqui que dá para nós falarmos mais um outro programa nessa linha, mas o nosso tempo se expirou. Aproveitar para agradecer a presença do Fernandes, que esteve conosco. Fernandes, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Acredito que foi de extrema importância para quem está nos assistindo saber um pouquinho da vida de síndico. Eu agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que daqui para frente as pessoas vão começar a olhar de forma diferente aí a atividade do síndico. Aproveito mais uma vez para agradecer a audiência de vocês em estar nos ouvindo, estar nos acompanhando e até a próxima semana no próximo programa. Uma boa semana a todos.